Olá, meu nome é Caroline Guedes, eu sou professora da Universidade Estadual de Maringá e esse trabalho ele é um TCC de um aluno de engenharia de produção que eu orientei e que nós decidimos então adaptar para publicação aqui no Enegep. O título do trabalho é Mapeamento de Processos, Proposta de Melhoria à Etapa de Diagnóstico de um Escritório de Assessoria Tributária, e ele foi submetido então no Enegep na área de Engenharia da Qualidade, na sub-área de Gestão de Sistemas de Qualidade. Bom, então o trabalho ele teve como principal objetivo então analisar o processo de uma empresa de assessoria tributária para entender ali quais são as tarefas que são executadas e se existe uma maneira ali de otimizar essas tarefas, né? Como ter ali um processo mais organizado, ágil e com qualidade. E para isso então foram utilizados conceitos de otimização de processos, o conceito de mapeamento de fluxo de valor administrativo, foi utilizado a ferramenta Kanban e também 5W1H como proposta ali de plano de ação de melhorias. Bom, então o trabalho ele é caracterizado como um estudo de caso, né? E os principais pontos necessários para a elaboração desse estudo de caso, então, foi primeiro fazer uma revisão de literatura, fazendo levantamento ali de artigos, sites, livros que utilizam a ferramenta de qualidade como respaldo aqui para esse estudo. Entender o processo da empresa, então, coletar dados ali relacionados aos gestores fazendo entrevistas, para captar ali quais são as atividades que são realizadas e entender esse processo, esse cenário atual da organização. Depois foram implementados então as ferramentas no processo, então foi utilizado o fluxograma BPMN, foi desenvolvido o mapa de fluxo de valor administrativo, com o intuito ali de encontrar os indicativos ali do processo que é realizado nessa organização. E depois foi feita então a análise de indicadores, então a gente tem ali que esses indicadores eles demonstram quais são os principais pontos críticos de todo o processo que é realizado, de todo o serviço que é realizado por essa organização, para então, no futuro, propor uma sugestão de melhoria, né? Foi feita, então, a criação ali de um mapa futuro, de um cenário futuro, com que esse cenário utilize a metodologia Kanban, né? Então, utilizar o Kanban como uma proposta de melhoria para que o processo ele fique ali mais organizado, mais ágil, e por meio da ferramenta 5W1H, foi criado, então, um plano de ação para auxiliar essa implementação de melhorias dentro da organização. Então, no primeiro momento, foi realizada ali o mapeamento das tarefas que são realizadas nessa organização, para entender o fluxo operacional dessa organização. A partir dessas informações, então, foi feita a coleta, né, a análise do processo atual da empresa, então foi desenvolvido o mapa de fluxo de valor atual dela, e analisando esse mapa de fluxo, né, foi possível entender que a organização ela tem pouco contato com o cliente, né? O cliente ele participa poucas vezes ali do processo, apenas de uma reunião de alinhamento, que é trocada informações, então tem pouco contato durante a execução das atividades. E esse contato, na verdade, ele pode auxiliar ali na qualidade do serviço enquanto ele está sendo realizado, né? Então, dos principais melhorias aqui é aumentar a participação e o acompanhamento do cliente nessas tarefas no momento em que elas estão realizadas para gerar valor a esse serviço que está sendo prestado. Então, melhorando principalmente esse serviço, né, foi desenvolvida então aqui a proposta de mapa futuro de processo de valor dessa organização, em que o cliente ele participa ativamente de praticamente todos os processos, né? Então, isso aumenta aí essa participação e acompanhamento do cliente e aumenta ali o valor ao serviço que está sendo prestado. E nesse mapa de fluxo aqui de valor futuro também foi eliminado atividades que não estavam agregando valor, né, ao processo. E utilizando, então, todas essas melhorias, né, com base nessas melhorias, foi desenvolvido esse plano de ação, esse 5W1H, com o intuito, então, de implementar essa proposta, essas sugestões, né? Utilizando o Kanban, que, na verdade, é a ferramenta Trello, que é uma ferramenta online, que ela utiliza, né, práticas do Kanban para organizar ali tarefas. Então, para implementar no Trello o serviço realizado, foi feito, então, esse 5W1H
com quais são as atividades que devem ser realizadas, quem é responsável, quando é responsável e tudo mais. E como consideração final, então, para esse trabalho, né, com base aí nessa análise da teoria, no levantamento de todas as ferramentas para o desenvolvimento dessa pesquisa, foi feita uma análise do processo atual e a partir disso, né, foi definido ali um mapa futuro, né, foram propostas então melhorias de gestão dessas atividades e por fim ali traçar então um plano de ação para a implementação, né, dessas melhorias. E como trabalho futuro, então, a gente tem que o escritório ele pode seguir ali com melhoria contínua, sempre analisando os processos para tornar ele sempre cada vez mais otimizado e entregar cada vez mais valor para os clientes. Essas foram as referências que foram utilizadas para principalmente essa apresentação e também para o desenvolvimento do trabalho. E esses são os autores que também participaram do desenvolvimento aqui dessa pesquisa, desse trabalho. E é isso, muito obrigada.